A paz do Senhor, mais uma vez, mais um momento, nesse instante. Quero agradecer a todos que assistirem esse vídeo, né? Que deram ouvido à palavra de Deus e que o nome de Jesus venha ser glorificado a cada dia. Vamos ler hoje no livro de Romanos, capítulo 7, e o versículo 7 em diante, que fala a luta contra o pecado. Que diz: que diremos, pois, a lei? Pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência. A lei não dissesse, senão cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morta o pecado. Ou seja, irmãos, aqui o apóstolo Paulo mostrou que ele chegou ao conhecimento do pecado através da lei. É que a lei é pecado? Não, a lei era a lei de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele aprendeu lá na lei de Moisés, como todos sabem, que o apóstolo Paulo, ele estudou, né, muito tempo ali, se formou, e o professor dele foi Gamaliel, que nós sabemos que era um fariseu. E ali ele aprendendo na época da lei de Moisés, então ele aprendeu que tinha que fazer como a lei mandava. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, indo agora o apóstolo Paulo até ali saindo no caminho de Damasco, né? A Bíblia diz que ele ia prender homens de Deus, perseguindo os cristãos. E ali a Bíblia diz que ele, naquele dia, né, lá em Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que ali ele teve um encontro verdadeiramente com Jesus. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo agora, ele começou agora a pregar a graça, mas não a lei. Porque nós sabemos que quem salva é Jesus pela graça, pela misericórdia dele, porque não temos merecimento de salvação, como já tenho falado em outros vídeos, que a Bíblia diz, nós não temos merecimento de salvação. Agora aqui, ele disse, o mandamento no versículo 10, ele disse, o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ou seja, ele aguardava os mandamentos da lei e não os mandamentos de Jesus, né? Que os mandamentos de Jesus era amar uns aos outros, a todos, sem exceção de pessoa, e na verdade o apóstolo Paulo tinha zelo pela lei, mas não amava os cristãos. E nós precisamos amar os nossos irmãos cristãos e os nossos irmãos que ainda não têm o conhecimento da palavra. Precisamos amar a todos, sem exceção de pessoas, sem fazer exceção. Se a pessoa bebe, nós precisamos amar ele. Se a pessoa usa algo ilícito, nós precisamos amar ele, porque o amor que Deus tem é por todos, e nós precisamos amar a todos. Nós só não podemos concordar de maneira nenhuma com a prática do pecado, né? Mas amar o ser humano, isso é
o que nós precisamos fazer. E o apóstolo Paulo, na verdade, aquelas pessoas que estavam servindo a Deus, porque não estavam servindo a lei, ele agora não amava essas pessoas, né? Então, ali no caminho de Damasco, como a Bíblia diz, se aproximando ao meio-dia, aí Jesus agora teve um encontro com ele, né? Jesus teve um encontro com ele, e ali a Bíblia diz que ele caindo e ficou cego e mudo, na verdade. E a Bíblia diz que na hora que ele caiu ali com aquele resplandor, aí ele disse: quem és, Senhor? E aí Jesus falou em espírito a ele: sou eu a quem tu me persegue. Então nós vemos que quem persegue a igreja do Senhor, ele está perseguindo diretamente a Jesus. Às vezes as pessoas estão perseguindo alguém que é cristão e acha que está perseguindo aquela própria pessoa. Mas, na verdade, essa pessoa que está perseguindo, ele está perseguindo o próprio Deus. Porque Jesus deixou o ser humano aqui na terra para pregar o evangelho e ensinar a palavra de Deus. Então, não se pode ir de encontro com a palavra de Deus, perseguindo quem está pregando e ensinando a palavra de Deus. Agora, as atitudes de cada um ficam fora parte. Cada um que pague suas consequências conforme o que ele for fazendo. Agora, a pessoa física, ninguém pode atacar a pessoa física, porque nós somos cristãos e os verdadeiros cristãos são aqueles que andam seguindo a Cristo, que andam seguindo a palavra de Deus. Se a gente anda seguindo a palavra de Deus, ensinando o evangelho de Jesus, nós precisamos amar a todos, independente da situação que ele esteja, ou nas drogas, ou na bebida, ou na prostituição, onde ele estiver, nós precisamos abraçar ele e ensinar o que ele deva fazer para alcançar a salvação. Porque a salvação ela é individual, o mundo espiritual, como tenho falado em outros vídeos, as pessoas que não é espiritual não entendem, por mais que se fale, ele não entende, e a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos ensinar a cada um para que o Espírito Santo venha abrir o entendimento dessa pessoa para que venha fazer algo que agrada a Deus. Porque Jesus está voltando e a cada dia que está passando, está se aproximando a vida de Jesus e muitas das vezes nós passamos despercebido sem passar essa palavra para aqueles que estão mais necessitados aqui na terra. Irmãos, queremos dizer que essa passagem aqui na terra, ela é uma passagem, ela não é uma vida eterna. A vida eterna vem aí pela frente e a vida eterna é após a morte. Quero dizer a cada um que no dia que a pessoa dessa sepultura, que está lá dentro de um caixão, ele está agora ali partindo, o começo da vida dele está ali, que é a vida eterna. Porque essa vida aqui ela é passageira, então não é começo da vida. O melhor que tem no Evangelho não é começo nem o meio. O melhor que tem no Evangelho é o fim. Porque Jesus disse: seja fiel até a morte e dá-te-ei a coroa da vida. Então, por isso, temos que tomar cuidado, pregar o Evangelho, ensinar que alguém queira ou que não queira, mas que seja ouvido a palavra de Deus todos os momentos que nós estiver aqui na terra. Porque, às vezes, a gente tem pessoas que estão necessitadas da palavra e a gente ficamos dentro de nossas casas sem anunciar o evangelho. Aí, muitas das vezes, a pessoa diz: mas eu já preguei tanto, eu já ensinei, e as pessoas não querem dar ouvido. Mas continue, meu irmão. Continue pregando, por causa que isso aqui é um papel que Jesus deixou para cada um de nós. Porque quando ele designou os discípulos, ele designou 72 discípulos e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Então a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, como Jesus disse, e o povo amaram mais as trevas do que a luz. Por isso há a condenação lá no juízo final.
Às vezes as pessoas acham que as pessoas aqui estão julgando, está condenando, aqui ninguém nem julga nem condena, porque Jesus disse, eu vim ao mundo não para condenar o mundo, e sim para salvar. Mas a palavra que eu tenho pregado é só a de julgar no último dia. Então a palavra de Deus diz aqui ainda no versículo 7 de Romanos 7, capítulo 7, versículo 13, diz, logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum mais o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim, a cada morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse exercimento maligno. Ou seja, o apóstolo Paulo disse que o que pensava que estava certo, estava errado. E o que pensava que estava errado, estava certo. Então, quando o Espírito Santo de Deus habitou nele, ele agora diz, pronto, eu agora vou pregar o Evangelho e ensinar a verdadeira palavra. Então, todos sabemos que por causa disso, aí o apóstolo Paulo sofreu as consequências, como não é diferente da gente. Existe algum evangelho aí que ele é pregado muito bens materiais e outras coisas, mas na verdade o verdadeiro evangelho que Jesus deixou escrito é a salvação. O que Jesus anunciou foi a salvação, quando ele disse que seja fiel até a morte e dá-te a coroa da vida. Então isso é que nós temos que pregar e ensinar que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? E assim eu agradeço nesta manhã essa rica oportunidade mais uma vez de estar falando aqui em nome de Jesus. Amém?